Universidade Rinode Áudio da Semana. Você precisa escrever sua própria história. Magnólia Rodrigues, Imperial Elite do Rinode Group. Vocês já conhecem bastante da minha história, mas da versão do Celso, né? Porque quando a gente faz um negócio com duas pessoas, não adianta, cada um tem uma visão do negócio. E como é que esse negócio foi para mim? Como mulher, como parceira, como alguém que não era do mercado de multinível, como alguém que nem acreditava no multinível, não acreditava que aquilo seria possível, que eu não me via fazendo esse negócio de jeito nenhum, né? Então, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do multinível, realmente, eu não vou contar minha história desde que eu era pequenininha, não faz sentido isso. A primeira vez que eu ouvi falar de multinível, por incrível que pareça, eu ouvi falar de multinível pelo Celso. A gente se conheceu aos 13 anos de idade, né? E muito jovem ainda, a gente foi amigo de uma vida inteira. E quando a gente tinha uns 22 anos, me parece, ele descobriu o multinível, né? Começou pela Amway. E aí ele veio falar pra mim que ele tinha descoberto um negócio incrível. Então a gente já trabalhava, eu trabalho desde os 13 anos de idade, então ele também já trabalhava. Então a gente já gostava de dinheiro, né? A gente já gostava de dinheiro e já sabia que dinheiro fácil não era nada bacana. Então que a gente tinha que correr atrás daquilo que era nosso. E aí ele veio com essas ideias pra mim, falando da Amway. Só que, gente, vamos lá, eu com 22 anos, uma gatinha, né? E ele marcou de ir na minha casa para me mostrar o plano. Naquela época ele não tinha carro, andava com uma pasta gigante, acredite. Você faz um negócio hoje, por mais que você pensa assim, nossa, o negócio está difícil e tudo mais, acredite, já teve um tempo mais difícil. Então ele marcou comigo, falou que ia na minha casa me mostrar o plano, ele falou muito rapidamente comigo na rua, né, usando aquela técnica Form. Olha como é que essas coisas são antigas e que funcionam até hoje. Né? Perguntou por família e tal, não sei o que, enfim. Eu fiquei meio na corda bamba, era algo que eu realmente não me encantava. Naquele tempo eu achava que segurança era ter realmente a minha carteira assinada, que hoje em dia, gente, nem sei onde foi parar. Não sei, nem sei se eu ainda tenho, tá? Não sei onde foi parar essa carteira. E aí o que aconteceu? Ele marcou de ir na minha casa fazer uma reunião para eu chamar meus vizinhos. Ele acabou não indo. E aí aqui eu já tomo a primeira lição, que é uma coisa muito importante no multinível. Eu entendi porque que ele não foi, gente. Ele não foi porque, além de me mostrar o plano, ele tinha outras intenções. E ele viu que as outras intenções... Se o plano já estava difícil, as outras intenções aqui não iam rolar mesmo. Naquela época não iam rolar mesmo. Mas ele me falou uma coisa interessante. Ele falou para mim que isso seria um negócio de futuro. Então, sempre foi, o multinível sempre foi uma visão de futuro. Para você fazer multinível, você não pode ser uma pessoa, para você construir algo, para você vender um produto, você pode ser imediatista. Mas para você construir algo que você quer para sua vida, que você quer, né, deixar como um legado, que você quer deixar aquilo para sua família, duas coisas, você não pode ser imediatista, você precisa ter uma visão de futuro. Você precisa trabalhar o seu presente, você precisa viver o seu presente, você precisa acreditar que aquilo que você está fazendo são sementes que você está lançando no solo e que em breve aquilo vai ser uma árvore muito frondosa e que você vai colher frutos daquilo ali, não só os frutos, você vai ter os frutos, você vai ter a sombra, você vai ter mais sementes ainda, mas que aquilo vai acontecer no futuro. Então você precisa ter isso muito na sua cabeça, porque isso vai fazer com que você não desista, né? E aí, só que, hoje em dia, quando a gente mostra o plano para alguém, quando eu mostro o plano para alguém, igual quando foi comigo, quando a Rinode, essa oportunidade chegou até mim, né? E a outra empresa que eu fiz primeira inspiração, chegou a mim através de produto. Ok? Então chegou a mim através de um hidratante, e aí você já sabe, né? A gente vê, sente um toque, foi um Jolico-Poaçu, coloquei na minha pele, gente, eu passei aquela noite me cheirando toda hora, e quando eu acordei de manhã eu falei para ele assim, não, vamos fazer Rinode. Aí ele falou, mas não, a gente tem um compromisso, eu falei, a gente vai fazer Rinode. Ele falou, então você vai fazer Rinode, eu falei, mas eu não sei fazer se você não estiver comigo.
lembrando? Então, oferecer um produto desse é muito mais fácil. Por quê? Porque vai mexer com autoestima, vai mexer com autocuidado, vai mexer com a valorização pessoal. Quantas pessoas vocês já cadastraram que disse para vocês assim, olha, eu não sei vender, eu não quero entrar no negócio porque eu não sei vender. E aí você mostrou os produtos para as pessoas ficaram encantadas e entraram para consumir com desconto, e ao longo do período elas se tornaram grandes vendedores, porque é uma questão de treinamento. E outra coisa, as pessoas acostumam a ganhar dinheiro, porque tudo é venda. Numa transação comercial, existem duas pessoas, a que compra, tá? E a que ganha dinheiro, a que vende. Então a gente precisa definir na vida em que lado a gente vai estar toda hora. Então a gente precisa definir isso muito bem. Então a questão muitas vezes de você estar diante de uma pessoa e que ela vem para você e diz para você que não quer entrar no negócio porque ela não gosta da venda, na verdade, muitas vezes ela não é que ela não gosta da venda, porque ela precisa entender que a venda é ela fazer a propaganda daquilo que ela gosta de usar. Porque hoje em dia as pessoas elas não compram mais aquilo que você está vendendo, elas compram aquilo que você é. Aquilo que te faz bem. Sabe por que muitas vezes as pessoas não, mesmo querendo, e a gente percebe isso muito bem, quando a gente mostra um plano para uma pessoa, e às vezes isso causa até uma frustração, quando a gente mostra o plano para uma pessoa, e às vezes a pessoa leva um tempo, não entra com você e acaba entrando com outra. Na verdade, não é porque ela não acreditou na empresa, é porque ela ainda não viu aquele brilho nos seus olhos. Aquele negócio que te faz bem, porque é isso que a pessoa quer comprar. Quando eu tinha que falar com as pessoas, mostrar o plano para as pessoas, isso para mim era uma barreira, era um negócio que eu me tremia toda e aquele negócio não saía. Porque eu achava que eu não sabia fazer isso, ou que eu tinha que fazer isso da maneira que o Celso fazia isso. Até que eu aprendi duas coisas, que eu precisava fazer isso da maneira que eu era. Então, não é porque uma pessoa é muito tímida que ela não vai ter sucesso nesse negócio. Ela vai fazer esse negócio do jeito que ela é, com a timidez dela, falando do jeito dela, com as palavras que ela usa. E na época as pessoas acabavam me comparando demais com o Celso, que já era um grande líder, e esperando de mim um Celso de saia. E até que eu tive que fazer o meu caminho nesse tempo todo para as pessoas entenderem que mesmo eu tinha a minha liderança, eu tinha o meu jeito de atingir as pessoas, de chegar nas pessoas, né? Então foi aí que eu comecei a fazer, mas antes eu não mostrava plano por causa disso. Até o dia que eu entendi que eu não tinha um negócio. Porque se eu ainda dependo de alguém para mostrar plano para mim, esse negócio ainda não é meu. Esse negócio é de quem mostra o plano para mim. Se eu ainda dependo do meu patrocinador, do meu crossline, do meu upline para poder mostrar o plano para mim, não importa a maneira como eu mostro. Não importa a maneira como eu falo para as pessoas do negócio. Eu simplesmente preciso fazer. Isso faz parte da minha autorresponsabilidade. O que eu vou aprendendo com isso ao longo do caminho, o que eu vou melhorando com isso ao longo do caminho, é outra história. Mas por quê? Porque as pessoas precisam, elas compram aquilo que eu sou. Elas não compram a ideia inicial da Rinodê, elas compram aquilo que mudou a minha vida. Elas compram aquilo que me faz feliz. Aquilo que eu falo com muito entusiasmo. Mas não há nada que você saiba mais, que você saiba de números, que você saiba que vai cadastrar mais do que o brilho no seu olho. Sabe por quê? Quando a gente mostra o plano, e é por isso que hoje em dia eu não falo muito quando eu mostro o plano. Na verdade, eu escuto mais para entregar para aquela pessoa tudo aquilo que ela precisa naquele momento. Então, eu normalmente, quando eu estou com uma amiga, quando eu estou com alguém ouvindo, que eu quero falar do negócio, eu escuto primeiro e falo depois, para poder atingir a pessoa exatamente no ponto que ela quer, gente. A primeira vez que eu ouvi um plano desse, e aí eu volto lá na minha história com multinível, a primeira vez que eu ouvi um plano, né, eu não tinha, apesar de ter um sonho de ter uma Evoque, era uma Evoque, 2 filhos e um cachorro,
A gente planejava isso desde que a gente namorava, só que a gente só tinha o sol e a lua. Isso era aquela coisa mesmo de sonho, de que, caramba, eu nem sei como é que isso vai fazer, se isso é possível. Mas se é possível a gente sonhar, a gente vai sonhar a partir daqui. Se é para sonhar, a gente vai sonhar grande. Era isso que a gente pensava. Mas a gente não tinha na vida nenhum planejamento na época que pudesse trazer isso para a nossa vida. E a primeira vez que eu ouvi, mesmo tendo esse sonho, um plano, não foi isso que me atingiu. O que me atingiu foi que eu já tinha 2 filhos pequenos, né? Eu sempre trabalhei, então eu me vi numa situação que de depender totalmente, né, do meu marido, né, até para comprar um shampoo. E eu confesso para vocês que aquilo ali foi um período muito difícil para mim e um período de muito aprendizado para mim também, porque quando eu falava para ele assim, olha, me dá R$10, e ele perguntava para mim por quê, eu achava que era o seguinte, tá querendo me humilhar, tá querendo, não quer me dar R$10 porque tá querendo saber o que eu vou fazer com R$10, isso é um absurdo, mas na verdade não era isso. Na verdade era um processo meu também, até meu com Deus, tá? Que eu acho que eu precisava passar por aquele processo para viver o que eu vivo, o que eu vivi esses anos todos com ele, o que eu vivo hoje, tá? Então, porque tinha um narizinho muito em pé, porque eu nunca dependi de ninguém, porque tinha o meu trabalho, porque tinha as minhas coisas, e eu precisava desse processo, porque eu precisava aprender a lidar com isso, até para poder ser a líder que eu precisava ser no futuro. Então, eu passei por isso tudo, mas eu entendi 2 coisas ali. Eu entendi que Deus, além de tudo, me sustentava e quando ele perguntava para mim, para quem que você quer R$10? É porque a gente precisava entender qual era a prioridade. Não era porque não tinha, né? Até porque tinha pouco, então a gente precisava colocar aquela prioridade no lugar certo. E às vezes, mesmo a gente fazendo o negócio, mesmo a gente construindo o multinível, a gente precisa entender, gente, um pouquinho de prioridade. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele não leva desaforo. Ele não aguenta o desaforo de ninguém. Então, se você quer ver o seu resultado, eu acho fantástico, acho que a gente precisa fazer isso, você precisa comemorar cada degrau que você sobe. Quando eu falo de cada degrau que você sobe, de cada conquista que você tem, eu não estou falando só de PIN. Eu estou falando que aquele dia que você saiu e que você entregou um produto para o seu cliente e ele te pagou e você teve aquele lucro, aquele dia ali, você tem que comemorar aquele resultado, sim. Porque quando você comemora esse resultado dentro de você, quando você chega para alguém para falar da empresa e a empresa pergunta, e alguém pergunta para você assim, mas qual é o resultado que você tem? Você pode dizer para aquela pessoa, eu tenho resultado. Sabe qual foi o meu resultado desse dia? Hoje, o meu resultado foi que eu vendi 3 produtos. E sabe o que eu fiz com isso? Eu fui no supermercado e hoje eu vou ter um jantar incrível com a minha família, porque eu consegui o resultado disso. Então comemore todos os dias que você subir cada degrau, até você chegar ao seu ponto A, ao seu ponto de conquista. A gente precisa entender isso todos os dias. Parar de ser aquele consultor, ó dia, ó céus, ó azar. E nem entender que um dia você acordou e que justamente naquele dia que você precisa ir para a rua, que você precisa trabalhar, você acordou e o sol está brilhando lá fora. Isso significa que vai ter mais gente na rua, que você vai ter mais disposição. Mas o sol não está brilhando lá fora, está chovendo. Oba, que legal, vende um chá para a pessoa tomar bem quentinho. Porque as histórias, a gente é que vai contar no futuro. Então, a gente precisa entender de prioridade. Você precisa entender do momento de construção do seu negócio. E mais ainda, você precisa entender do momento de reconstrução do seu negócio. Eu não sei qual é o seu momento agora, mas eu digo para você, se você está tendo que reconstruir esse negócio, faça com mais força, faça com mais afinco, faça com mais vontade. Pega aquilo que você tem de bagagem, aquilo que você já aprendeu, aquilo que não deu certo em outro momento, né? E coloca de novo aquilo ali, passa limpo aquele negócio e faz o seguinte, eu vou fazer diferente, porque eu vou fazer até dar certo. Isso é fazer até dar certo. O fazer até dar certo não é você só fazer quando dá certo. Porque tem gente que pensa assim, o fazer até dar certo é você continuar fazendo, mesmo quando tudo aquilo que você muitas vezes construiu, você olha assim, não, o negócio tá
gente tinha uma coisa bem bacana, a gente era feliz junto, a gente acreditava que tudo que a gente fizesse, se a gente estivesse junto, se a gente continuasse junto, isso era o princípio para tudo dar certo na nossa vida, né? E aí eu comecei a pensar assim, eu preciso fazer alguma coisa para poder ganhar dinheiro. Eu preciso, porque eu queria colocar os meus filhos na escola, né? Um dia eu acordei de manhã, da madrugada assim para amanhã, e eu me olhei no espelho e tudo que eu vi no espelho eu não gostava. E aí veio uma coisa muito interessante na minha cabeça, porque naquela época eu era dona de casa, eu era mãe e eu achava o seguinte, a responsabilidade de trazer o recurso não é minha. E aí eu comecei a querer fazer uma cobrança, né? Até com a história dos 10 reais lá que eu contei. E eu comecei a fazer uma cobrança e aquilo começou a me gerar uma frustração, porque tudo que eu não tinha, que tudo que eu não realizava, tudo que eu não conseguia comprar, tudo que eu dependia do dinheiro para ter, eu achava que eu não tinha por causa do outro. Só que naquele dia de manhã eu pensei diferente. Eu entendi o seguinte, eu não tenho isso porque eu parei de fazer algo para ter aquilo que eu queria. E eu me olhei no espelho aquele dia de manhã e eu chorei muito. Quando eu olhei no espelho e eu vi assim, eu não sou mais a mulher que eu planejei, que eu projetei para o meu futuro, que eu sonhei quando eu era criança. Eu não sou mais aquela mulher, eu não me achava mais bonita do jeito que eu me achava antes. Eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava do meu corpo e eu achava que eu não gostava daquilo porque o outro não me dava recurso. Mas não era. Eu não era mais aquilo porque eu tinha desistido de mim. Eu tinha esquecido que eu era alguém inteligente, que eu era alguém que eu tinha o potencial, que eu era alguém que eu podia começar a escrever outra história. Aprenda uma coisa. Tudo que você precisa para crescer na sua vida. A gente às vezes fica procurando, né? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual é o talento que eu tenho? E principalmente no multinível, tudo que você precisa para ser sucesso nesse negócio, você já tem ele dentro de você. Você já nasceu com ele. Deus já te deu isso. Então, para de olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta e olha dentro de você e busca o que tem melhor em você e coloca isso à tona. Abre essa gaveta que você entulhou um monte de coisa, que você guardou um monte de coisa, coloca isso para fora. Aquilo que exatamente você é, porque provavelmente é isso que está faltando para você alavancar nesse negócio. Então, quando eu digo para você que o sucesso ele mora dentro, ele não mora fora, e é por isso que isso a gente tem certeza quando a gente diz para você que é o seguinte, todo mundo pode desistir, menos você, porque o teu sucesso não depende daquilo que vem de fora, depende daquilo que vem de dentro de você, porque ele está ali dentro, ele mora dentro, é uma caixinha que você só precisa abrir e deixar fluir. Se você já está fazendo o que é preciso e você ainda não está tendo resultado, a segunda vertente desse negócio é você duplicar aquilo que você faz. Se o que você está fazendo está certo, se o que você está fazendo traz um resultado pequeno e você quer um resultado maior, então a ideia é você fazer aquilo mais vezes, é acelerar, como o nosso presidente diz. E aí você vai ter um resultado do tamanho que você quer. Eu acho que a gente sempre atrai aquilo que a gente pede. Quando você está pronto aqui dentro, por isso que é bom a gente abrir a nossa gaveta, porque quando você está pronto aqui dentro, você atrai. Quando você está pronto, você pode reparar isso, você mostra o plano e a pessoa, você nem acabou de mostrar o plano e a pessoa fala assim para você, eu quero entrar. Quando você está disposto, aquele seu amigo que está te vendo há um tempão construindo esse negócio com brilho no teu olho, ele liga para você e diz o seguinte, Ulisses, cara, você está fazendo aquele negócio de Rinodê, vamos bater um papo, me explica melhor. Porque é a gaveta que você abriu. Eu acredito muito nisso, você acaba atraindo isso também. Então o multinível, a gente não faz só aqui fora, gente, a gente faz aqui dentro também. Na verdade, a maior batalha, o lugar onde você vai travar a maior batalha para você fazer esse negócio não é na rua, não é ganhando não das pessoas, é dentro da sua mente. É o não que você diz para você, é o não que você
você diz para você que você não pode, que você não consegue. E aí fica um lado dizendo o seguinte, não, mas a empresa é boa, eu consigo fazer, todo mundo consegue. Aí você escuta o depoimento de alguém, e aí você fala, poxa, aquela pessoa ali conseguiu fazer, eu também consigo. Mas aí tem o outro lado, poxa, mas é tão difícil, será que você consegue? Será que isso é para você? Então presta atenção, o dia que você vencer essa batalha aqui, lá fora vai ser mole, porque quando você ganhar um não para o negócio ou para o produto, você vai continuar, porque a batalha está vencida na sua mente. É você que sabe quem você é você que sabe o potencial que você tem, é você que abriu essa gaveta. E aí eu falei, vou vender alguma coisa. E lógico, quando eu tive esse pensamento, eu acho que Deus olhou lá de cima e falou assim, opa, ela se movimentou. Então, já que ela se levantou e se movimentou, eu vou abençoar daqui. Acredito muito nessas coisas também. E aí, um amigo nosso bateu na nossa porta com uma pastinha debaixo do braço. Detalhe, gente, eu tinha pavor de multinível. Alguém bateu na minha porta com uma pastinha debaixo do braço, com uma situação muito parecida com a nossa, inclusive. Mas ele tinha um brilho no rosto, gente. O César tinha um brilho no rosto. Ele tinha uma esperança no coração dele. Ele falava para mim assim, olha que eu detesto, pra vocês terem uma ideia, ele tinha um negócio, um brilho, uma vontade de crescer, um negócio que ele falava assim, agora vai dar certo e vocês não podem ficar fora disso. Ele falou isso para mim com tanta segurança que eu não entendi que o que ele estava me propondo era multinível. Eu não entrei porque era multinível. Eu entrei porque o brilho no rosto dele, a esperança dele, aquilo que ele estava vendendo para mim, eu olhei para ele e eu disse assim, eu quero viver esse negócio aí também. O que cadastra não é o que você sabe. O que cadastra é o brilho no seu rosto, é o entusiasmo com o que você fala. E aí você vai dizer para mim, mas eu ainda não tenho o resultado de safira, de esmeralda, de diamante. Cara, mas você vai para a rua, você vende todo dia. E isso já mostra a empresa que você tá. E isso já mostra, isso já dá brilho no teu rosto quando você volta para casa, que você entra na sua casa, que você pode deitar na sua cama e que no outro dia você pode pagar a luz da sua casa para você continuar tendo luz, continuar tendo internet. Isso já é um resultado. Quando você consegue pegar um papel e uma caneta e escrever ali lista de nome de pessoas e você falar assim, olha, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano, mesmo que você ganhe não e você continue fazendo, isso já é o resultado daquele seu dia. Você chegar no final do dia, entendeu? E deitar na cama e falar, meu Deus, hoje eu tive um dia produtivo. Gente, isso é um refrigério para sua alma. Mesmo que aquele dia tenha sido só assim, ó, terreno, que você só jogou semente, mas você vai entender que aquele trabalho ali que você fez uma hora vai florescer. Então é muito, muito, muito bom você poder viver isso na sua vida. Não desista, faça todos os dias. Se você ainda não alcançou o resultado, se você... Mag, olha, eu falo com 5 pessoas todos os dias e eu não tô na curva de crescimento que eu quero. Cara, fala com 10. Dobre. Se você está fazendo aquilo que é certo, beleza, você só precisa fazer o que é certo muitas vezes. Não adianta fazer muito daquilo que é errado, você não vai ter o resultado. Você ter velocidade no caminho contrário ao seu sonho, você também não chega. Mas também não adianta você fazer o que é certo poucas vezes. Você precisa unir essas duas coisas. Fazer o que é certo muitas vezes. Fazer o que é certo todo dia. Fazer o que é certo mais vezes ainda. Muito, muito. A palavra do dia hoje, a palavra de ordem hoje, é você fazer o que é certo muitas vezes. Muitas vezes. Quanto mais você fizer, mais rápido você vai estar do resultado que você quer. E aí, aquele cara vendeu aquela ideia para mim. Eu falei, eu quero vender esse negócio. O Celso entendeu que era multinível, eu não entendi. Sabe o que eu entendi, gente? Eu queria colocar as crianças na escola, eu queria R$200. Naquele dia, eu entendi que se eu vendesse tanto, eu ganhava tanto. Eu fiz as contas, eu escrevi no papel. Se eu vender tanto, eu vou ganhar tanto. E aí eu vou pagar a escola
escola dos meus filhos, eu vou fazer um curso de bolo. Porque eu também não queria ir para a rua trabalhar, porque quando eu ia para a rua trabalhar, eu ficava preocupada com as crianças que ficavam em casa e também não ia valer a pena eu ganhar um salário e ter que dividir com quem ficava com meus filhos. E sei lá que educação meus filhos teriam. Então eu falei, vou fazer bolo a partir de casa, porque bolo eu fico em casa, né? E aí eu consigo trabalhar, mas a princípio eu vou vender alguma coisa para poder pagar a escola das crianças, que eu vou precisar desse tempo. Para mim, eles eram muito pequenininhos. Bom, entramos no negócio, né? E adivinha quantos perfumes eu vendi? Tudo é uma questão de aprendizado, né, gente? Mas tudo começa na sua cabeça. É lógico que eu não vendi absolutamente nada. Mas eu sou uma mulher inteligente. E quando você tem parceiros, né? E eu sempre brincava no meu treinamento, porque eu me lembro que a gente estava um dia no portão e eu falei assim pro Celso, mostra o perfume ali pra Edilza. Ele falou assim, ué, mas não é você que vende? Eu falei, então, sou eu que vendo. Vai lá e fala pra ela que sou eu que tô vendendo. Porque eu não falava muito com meus vizinhos, eu era sempre muito tímida. Então eu passava, dava só bom dia e boa tarde. Não tinha o hábito de ficar na rua. E aí ele foi lá e vendeu. E aí ele ganhou dinheiro e falou assim, não é que esse negócio dá dinheiro mesmo? Eu falei, você viu como é que dá dinheiro? E eu falei pra ele assim, então, vende pros seus amigos. E aí eu costumava brincar e dizer assim, então, que ele era meu funcionário. Eu que quis entrar, ele não queria entrar. E depois ele começou a vender, e aí ele foi pra rua e ele começou a vender muito, e aquilo trouxe recursos pra nossa casa, né? E aí eu não tinha noção que aquilo era multinível, até que um dia ele foi pra Brasília, e aí ele falou pra mim, olha, eu vou pra Brasília porque eu vou levou uns produtos, ele já contou essa história pra vocês. E quando ele falou, eu falei, pô, vai longe pra vender perfume, né? Mas enfim, quer ir, o dinheiro tava entrando, pode ir pra Brasília vender perfume. E quando ele me ligou de lá, ele falou, hoje nós batemos prata. Eu falei, prata? De um dia pro outro ele falou, hoje nós batemos prata. Eu falei, que negócio é esse de prata? Caiu a minha ficha que aquele negócio era multinível e que quem tinha entrado naquele negócio era eu. Fiquei com uma raiva louca e fechei meu coração. Não quis fazer aquele negócio, falei, deixa ele se virar, o dinheiro estava entrando, também não mandei ele sair, não. Não falei para ele sair, não, deixa ele continuar. Mas eu coloquei no meu coração que aquilo não era para mim, que eu não ia fazer, que aquilo não combinava comigo de jeito nenhum. Só que com o passar do tempo a gente bateu ouro na empresa, a gente foi para uma primeira viagem na empresa. E aí, gente, eu conheci pessoas, né? E quando eu conheci pessoas, eu comecei a me abrir, porque esse negócio é muito de relacionamento. A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Não dá para viver aquele negócio da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, não. Se o seu relacionamento com as pessoas não está fluindo, começa a olhar para dentro de você, abrir de novo essa gaveta, ver o que você tem de bom, porque você vai precisar sim se relacionar com pessoas mais do que isso. Todo líder de sucesso cuida de pessoas. Não existe você ter sucesso no multinível sem cuidar das pessoas, sem olhar no olho delas, sem ter uma empatia com elas. Sem primeiro se importar com elas para depois se importar com o cifrão. O cifrão é consequência do relacionamento. É consequência de você se importar qual é o sonho delas. Quando você aprende a se relacionar com pessoas, você para de mostrar o plano para alguém que precisa só pagar uma escola para os filhos. Você passa a mostrar o plano para a pessoa dizendo o seguinte, olha, eu consigo ajudar você a pagar a escola dos seus filhos. Você consegue olhar para uma pessoa e dizer para ela assim, qual é o seu sonho? É ir no mercado e comprar tudo que você quiser? A gente trabalha para você realizar esse sonho. Qual é o seu sonho? É fazer uma faculdade? Porque o sonho inicial de alguém é muito relativo. E provavelmente não é como o seu hoje. Hoje você, de diamante para lá, você já sonha. Quando a gente bate diamante, gente, o nosso sonho é estar dentro de um cruzeiro. É viver aquilo, é comer aquela comida, é dançar aquela música, é estar com aquelas pessoas, é tirar foto daquela piscina. É o sonho do diamante. Hoje, olha, quando você abre o seu véu e está escrito diamante, você se imagina no vídeo do cruzeiro. Você se imagina gravando vídeo para sua equipe, eu tô aqui. Você fica feliz porque é aquilo ali que você vai viver. Sem contar o bônus que está na sua conta. Sem contar o bônus que está lá na sua conta. Entendeu? Então, quando eu entrei para esse negócio, o primeiro
com o dinheiro da venda, que nem era eu que tinha feito. E eu comecei a me lembrar daquilo ali. O Celso saía de casa, eu não queria dar meu braço a torcer, mas eu precisava entender que aquele negócio, que aquele sistema, que aquela coisa ali sustentava a minha casa. Né? Ele saiu de casa, ele saía para trabalhar, ele vendia produto no camelô do centro do Rio, com uma mochila nas costas, isso vocês já sabem. E aí eu me vi naquela situação assim, eu não posso mais, não é mais o que o outro está fazendo que não me traz recurso. É o que eu não estou fazendo. Bateu muito forte a responsabilidade dentro de mim. E aí eu precisei de novo abrir aquela minha caixa, olhar para dentro de mim e falar assim, o que eu tenho aqui dentro de mim que vai agregar nesse negócio? E aí eu comecei, só que eu não entendia nada e eu não queria perguntar para ele. Quando a gente começou esse negócio, todas as metas a gente trabalhava para bater. Não tinha tempo ruim. Todas as metas. E a empresa que a gente estava, no início do negócio, a gente não tinha nem telefone, não existia telefone celular. O Celso precisava ir para o orelhão para poder fazer acompanhamento com aquela galera de Brasília que ele cadastrou. E eu ficava preocupada, porque a gente morava numa comunidade. O tiro comia solto e eu preocupada com o Celso no orelhão. Né? E assim, ninguém tem peito de aço, eu nem acho que a gente tem que peitar nada disso não. Mas para vocês verem como é que a vontade de crescer tira o nosso medo. O medo vai embora quando você alimenta a sua vontade de crescer. Gente, a vontade, a boa vontade, né? Porque tem vontade que te levam pro buraco também. A boa vontade é um negócio tão surreal, que faz você aprender aquilo que você não sabe. A vontade, ela sobrepõe o medo, aí é uma vontade ruim. Pra você ter uma ideia, o cara que é drogado, a nossa vontade de crescer devia ser o suficiente para a gente poder abrir a porta da nossa casa todos os dias, com nossos produtos, com a nossa lista debaixo do braço, e ir para a rua, e mostrar o plano, e fazer esse negócio todos os dias para a gente poder crescer. Se a sua vontade de crescer for maior do que o seu medo de tentar e de falar com as pessoas, eu não duvido que você vai ter sucesso. Se você alimentar o medo, você vai ficar com medo e o seu resultado vai ser pequeno. Mas se você alimentar essa boa vontade de ajudar as pessoas, de crescer e de mudar a sua vida e de dar para a sua família uma vida digna do jeito que ela merece, você vai vencer nesse negócio. Eu não tenho dúvidas disso. E aí, o que eu fiz? Eu sentei na frente do computador e eu comecei a pesquisar. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira pesquisa que eu fiz. E eu escrevi o seguinte: o que é marketing multinível? Aquela frase mudou a minha vida. O que é marketing multinível? Eu comecei a entender que marketing multinível era alguma coisa que já estava dentro de mim, que tudo que eu precisava para fazer o marketing multinível, que era me relacionar com as pessoas, que aí tinha as coisas técnicas, que era aprender a vender produto. E eu entendi que vender produto era primeiro usar o produto, porque depois era eu fazer propaganda daquilo que eu gostava de usar. Que era muito mais simples do que o que eu estava imaginando, que eu não precisava vender produto como todo mundo vende. Que dentro de uma cadeia, né, comercial, eu sempre estava envolvida, só que eu estava sempre do outro lado, de quem gastava. Eu continuei falando do produto, só que do lado de quem vendia. E foi assim que eu comecei a me relacionar com as pessoas. E isso começou a fazer um resultado muito bom. E aí, eu deixei de ser ajudante, tá? Para fazer parte desse negócio. Eu entendi que eu queria fazer esse negócio. Até então, quando as pessoas falavam assim para mim, até porque eu já tinha ido em viagens e tudo, você faz multinível, você faz esse negócio, até depois, você faz Rinodê? Muita gente pergunta assim, eu ajudo meu marido. Ou então, muitos maridos falam assim, não, esse negócio aí é da minha mulher que faz. Eu ajudo a minha mulher. Ou então muita gente que faz sozinho fala assim, não é porque o meu irmão entrou, me cadastrou, aí de vez em quando eu vendo algumas coisas para ajudar. E deixa eu te falar uma coisa, ajudante não faz falta. Você precisa pegar a sua parte, não importa com quem você faça esse negócio, se você faz esse negócio sozinha, se você faz esse negócio com alguém. Talvez eu só tenha condições de estar aqui hoje porque um dia eu tomei a decisão de não ser ajudante do Celso. Ele tinha total condições de fazer esse negócio sozinho. E eu ia viver a mesma vida, porque era a mulher
dele, ele gostava de mim, ele ia me dar o mesmo luxo, o mesmo conforto que eu tinha. Mas eu decidi vir para o outro lado, eu decidi vir aprender. Eu ainda estou aprendendo muito. E assim, e gosto de ver muita gente no fogo. Quem convive comigo, as pérolas aí principalmente, sabe disso muito bem. Que vira e mexe, eu falo para alguém, é você que vai fazer. Porque eu entendo que ninguém está aqui para ser ajudante de nada, de ninguém. Você não está aqui para fazer o negócio para ajudar o seu patrocinador. Você não está aqui para fazer o negócio para ajudar marido, para ajudar a sua esposa. Você está aqui para fazer o negócio porque você tem seu próprio legado. Porque você precisa escrever a sua própria história. Durante muito tempo, eu não era Magnólia Rodrigues, eu era esposa do Celso Rodrigues. Eu sempre tive muito orgulho disso, de ser isso. Até que um dia as pessoas passaram a me conhecer como Magnólia Rodrigues. Eu tive até um batom com meu nome, por causa do trabalho que eu fazia. E isso é tão bacana, é tão importante você escrever o seu nome, você entender que as pessoas vão te procurar. As pessoas vão saber o que você faz, porque você plantou uma boa semente. Entendeu? Que um dia, o mais legal desse processo todo, gente, porque isso é um processo. O mais legal desse processo todo é quando alguém diz para você o seguinte: olha, eu entrei nesse negócio, eu não acreditava, foi num evento seu, foi quando você me mostrou o plano que mudou a minha vida. Hoje eu moro melhor porque você saiu da sua casa. A dona Adelaide fala um negócio muito interessante, ela diz que não mostrar plano é omissão de socorro. Quantas pessoas você ainda tem à sua volta que passam necessidade? Quantos vizinhos você tem que estão aí cheios de necessidade, pessoas que às vezes você vai numa padaria, você vê alguém te atendendo na padaria e aquela pessoa está ali, está passando mal porque tem que acordar às 5 horas da manhã todo dia, ela quer deixar aquela vida ali e você ainda não mostrou o plano para aquela pessoa. Isso é omissão de socorro. No dia que eu dobrei o meu joelho, que eu pedi para Deus o seguinte: Deus, muda a minha sorte. Se não tivesse alguém ligado, fazendo o trabalho dele, talvez essa oportunidade não tivesse chegado a mim naquele momento. Hoje, no dia de hoje, gente, existem pessoas que vão precisar ouvir de você hoje, que você tem uma grande oportunidade nas mãos para aquela pessoa. Eu quero que você entenda que você hoje é a oportunidade de alguém. Quando a gente escuta o plano, que a oportunidade chega até você, beleza, aquilo já chegou até você, aquilo já aconteceu a você. Agora é você que se transformou na oportunidade de alguém. E é por isso que a gente não vai desistir, é por isso que a gente não vai deixar de fazer esse negócio. Eu não sei qual é o seu futuro. Eu não sei qual é o futuro dos seus filhos lá na frente. Eu só sei que se você não desistir, eu sei que você pode escrever muita história nova. E mais do que isso, você vai deixar um legado para muita gente. Você não muda só a sua vida nesse negócio. Para você ter resultados na sua vida, você precisa entender que você primeiro precisa mudar a vida de outras pessoas. Você acabou de ouvir Você Precisa Escrever Sua Própria História, Magnólia Rodrigues, Imperial Elite do Hino D Group.